Muito bem, gente. Boa tarde ou boa noite, sei lá, né? Estamos de volta. Segundo encontro, o Kaique chegou aí, faltava o Kaique. Tudo bem, Kaique? Boa tarde para você. Hoje, então, nós vamos continuar a nossa discussão do livro A Educação Física Escolar no Brasil, o que ela vem sendo e o que pode ser. Elementos de uma teoria pedagógica para a educação física. Autoria do Walter Bracht, né? Semana passada nós já falamos um pouquinho sobre o contexto do livro, né? Então hoje a gente pode ir direto para o capítulo 1, né? Nomeado Os Elementos Constitutivos de uma Teoria da Educação Física e Universo Simbólico de Legitimação. Então, né, como a gente tem costumeiramente feito, vou fazer uma breve fala sobre o capítulo, né, bem por cima, assim, um sobrevoo, e depois a gente abre para cada um dar a sua impressão as suas impressões de leitura, né? E eventuais também dúvidas, comentários, acréscimos que você julguem interessante. Tá nos ouvindo bem, Kaique? Legal. Tudo certo, Rubão. Ó, se você quiser deixar a sua câmera fechada para não prejudicar a sua conexão, acho que fica melhor, porque tá bem embaçadinho mesmo. Beleza, fechei. Estão me ouvindo direito? Ah, agora melhorou o áudio, ficou bom. Fechou, então. Muito bem, gente. Então, logo na introdução, ele faz uma discussão, ele apresenta o capítulo, né? E aí, no 1.1, ele faz uma discussão sobre certos conceitos e autorias, né, e pensamentos do campo da sociologia que legitimam um campo do conhecimento, né? Então, eu, pessoalmente, estranho muito esse tipo de leitura, porque tenho lido muito pouco sociologia, muito pouco ou quase nada, né? Nós estamos acostumados a embasar as nossas leituras no campo da filosofia, né? Então, são discussões, assim, que aparecem um pouquinho distanciada, mas essa própria discussão de legitimação de um campo é típica de uma discussão do campo da sociologia, né? Então, eu achei, assim, um pouco distante do que a gente está acostumado a ler, aquela dificuldade é compreensível, né? Eu acho que ele é bem explanado, o capítulo é bem claro, é bem feito, mas a pertinência dessa construção para o que vem na sequência fica ali um estranhamento, né? Mas, basicamente, ele vai discutir a questão do universo simbólico e da necessidade de uma legitimação de um campo, principalmente quando esse campo vai passar o bastão para a segunda geração, né? Então, eu entendi mais ou menos que forma-se um campo a partir de forças políticas e de interesses e vontades, mas quando isso daí precisa ser passado adiante, aí tem a necessidade de uma institucionalização, né? E essa institucionalização necessita, então, de uma legitimação. E aí ele vai trazer essa discussão para a educação física. Mas eu confesso que eu passei assim meio rapidamente, depois a gente pode discutir de forma mais minuciosa, se vocês se interessarem. Agora, 1.2 e 1.3, aí sim, né? Onde ele vai trazer a discussão do Bauman de modernidade sólida e líquida para a educação física, né? No 1.2, então, é o item a educação física e a modernidade. Aqui tem toda uma discussão acerca de como modificações globais culminam também na educação física. É uma análise interessante na medida que nós estamos acostumados a analisar o campo da educação física por acontecimentos mais locais, né? Como, por exemplo, a ditadura, como, por exemplo, as questões mais brasileiras, né? Mais nossas. E ele diz assim, não que isso não interfira também, não que isso não seja levado em conta na análise, mas essa passagem da modernidade líquida, sólida para líquida, não é uma questão nacional, é uma questão global, né? A globalização está por trás desses movimentos. Então, esse pano de fundo teórico para analisar o quanto a educação física foi se transformando, isso assim me pareceu muito interessante. E aí, essa distinção entre o campo da sociologia e a filosofia da diferença que nós estamos acostumados a ler, não pareceram análises tão distanciadas, né? Então, era perfeitamente possível encaixar alguns conceitos de Bauman naquilo que a gente vem estudando previamente, a partir de Deleuze e Guattari, por exemplo, né? Eu não estranhei daí as amarrações teóricas nem as conclusões, ao contrário,
A conclusão é muito próxima, se não a mesma, né? Não dá para dizer a mesma, porque é um outro campo do pensamento, é uma outra forma de organizar os conceitos, né? Outro, né, rasgo no caos, mas é familiar. O local onde ele afirma a educação física hoje, como deslegitimando-se, né? Quanto a educação física vem perdendo esse papel do Estado por trás, garantindo o seu espaço, são coisas que a gente já vem dialogando a partir de outras referências, né? Então, primeiro tem toda uma discussão da educação física enquanto uma modernidade sólida, né? O quanto ela se ampara na ideia de controle do caos e da ordem, né? Imposição de ordem, e aí o controle do corpo no seu âmbito racional, né? E aí o mais interessante foi ele trazer, então, alguns aspectos da teoria de Zygmunt Bauman para explicar a liquidez da educação física, né? Então, ele fala da ênfase do trabalho para o consumo, né? Então, é uma coisa que a gente tem conversado bastante também, o quanto vai formando essa subjetividade do consumidor. É uma análise até engraçada, tem aquele presidente do Uruguai, ex-presidente, o Pepe Mujica, né? Vai dizer também que as esquerdas progressistas que assumiram os governos na América Latina nos anos 90 e 2000, né, eles foram excelentes em produzir consumidores, mas não produziu cidadão, né? Então não conseguiu desenvolver uma consciência coletiva, só levou acesso ao consumo para a população, né? Então essa é uma questão bem interessante que está atrelado, mas aí a análise baumaniana nos mostra que talvez esses governos eles também são frutos de uma modernidade líquida, né? Então, tampouco eles conseguiriam fazer uma revolução que fosse numa direção contrária, né? O segundo tópico é o tema do Estado, né? Eu gostei demais do Estado enquanto jardineiro, né? Que tenta ali só retirar as ervas daninhas, e as ervas daninhas seriam qualquer entrave justamente ao mercado. Dá para fazer uma bela relação com o nascimento da biopolítica de Foucault, ou mesmo com o Anti-Édipo em Deleuze-Guattari, né? O quanto o Estado é central na produção dessa modernidade líquida, né? O tema da identidade, né? E aí aqui é interessante também, né? Porque a gente está falando de um período muito acometido por políticas identitárias. Então, e tem toda uma discussão, né? O quanto as políticas identitárias elas são eficientes no combate ao mundo neoliberal. O quanto isso não fragmenta a luta, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente fica muito receoso de falar isso, porque as políticas identitárias, ela tem os seus ganhos, os seus sucessos, e é muito complicado você ser contra qualquer política identitária, né? Na medida em que ela também está lutando por melhores condições para algumas populações. Então, o acréscimo que eu vi aqui nesse tema é a questão da identidade enquanto uma produção constante, né? Então, esse apego a uma certa posição, ele se torna praticamente impossível, né? Devido à flexibilização dos vínculos. Então, isso dá um pano para manga muito grande para ser discutido aí, né? Que eu acho que é bem cirúrgico, um dos problemas que nós temos hoje. Depois ele vai falar do tema da cultura, né? Onde Bauman vai criticar a noção de multiculturalismo e hibridização, né? Porque vai entender que as culturas, mesmo as marginalizadas, também estão sendo tratadas como produto, né? Dentro de uma lógica altamente mercadológica, né? Dentro de uma lógica típica da modernidade líquida, então. E aí, a partir desses exemplos do pensamento de Bauman, vai, então, pensar a educação física, né, na passagem da modernidade sólida para a modernidade líquida, né? Então, o que é que liquefaz a educação física? É justamente essa modernidade que fragmenta os projetos estatais que colocaram a ginástica e o esporte como temas importantes e vão produzindo, então, uma possibilidade de muitas educações físicas, né? Mas todas elas atrelado. E aí, eu acho que tudo bem que o livro está só no seu início ainda, né? Ele está fazendo uma análise geral, mas eu senti falta de um diálogo com as teorizações que não se propõem a esse aspecto mercadológico e líquido, né? Eu senti, talvez venha mais para frente, eu senti falta de um diálogo com as teorias críticas, da qual ele mesmo fez parte, de várias delas, né? E, inclusive, da teoria pós-crítica do currículo cultural, assim, né? Então, me parece que a ênfase aqui foi em mostrar o quanto a educação física tem se tornado uma pedagogia do fitness, né? Então, tem se tornado também um produto, etc. Então, essa seria meio que uma apresentação geral.
meio deficiente, né? Porque são muitas páginas, mas só para a gente começar a nossa discussão. E aí eu abro para vocês, então, né, falarem, enquanto, sei lá, eu seleciono outros pontos aqui para trazer para a discussão. Quem quer começar? Quem é o segundo começador oficial? A Monique faltou, né? Não sei se sobra pro Helder. Eu posso falar, eu tava organizando aqui só. Tá dando pra ouvir bem? Eu tô sem o fone. Tá sim, tá até melhor. Olha só. Bom, então, no encontro passado eu tinha tido um certo estranhamento aí com esse texto. E hoje, não sei, eu acho que a partir daquele encontro e dos pontos discutidos, eu acho que eu fiquei mais aberto e gostei um pouco mais. Eu elenquei três pontos aqui que me chamou a atenção e gerou algumas dúvidas. O primeiro ponto é a legitimação. Porque, vamos colocar assim, ele está colocando a legitimação que a educação física, por não ter essa legitimação, por não ter a leitura que eu faço, né? Essa identidade, vamos colocar assim, sólida do que ela abre espaço para ser muitas coisas, mas ainda está amarrada ao processo da modernidade sólida, né? Então aqui eu fiquei pensando se ele vai propor, né? Não sei, mais uma das opções, né? Me parece que sim pelo título, mas eu fiquei com certo receio de não mobilizar, sabe? De não estagnar nela enquanto isso. E também lá na página, acho que 12, por aí do PDF, quando ele fala da crise da década de 80, eu achei também que ele ia dar uma pincelada, pelo menos nas propostas, né, críticas, então, após essa crise da década de 80, como o Rubens bem colocou, né, ele fez parte lá do coletivo de autores, e quando ele lançou o conceito de cultura lá com o Bauman, eu achei que ele ia dar essa pincelada, por exemplo, no currículo cultural. O que tem a ver, né, esse conceito de cultura que é tão caro? Então, esse aqui foi o primeiro ponto. O segundo que eu não entendi bem, vamos colocar aqui, tá lá na página 39 do livro, que ele propõe alguns eixos. Deixa eu achar aqui. Aqui, lá na primeira parte ali, ó. Eu vou ler o trechinho, daí eu já comento sobre. Lançaremos mão ao abordar o que chamamos aqui de eixos, trabalho/lazer, corpo/movimento, saúde e esporte, de um conjunto de outros autores que se debruça sobre os fenômenos sociais particulares. Pegando esses eixos aqui, eu não entendi muito bem se ele vai pensar, então, a proposta de uma educação física pós-crítica com Bauman, com esses eixos também, sabe? Porque eu tô mais acostumado a pensar com o Nery Nunes lá nas práticas corporais, nas ginásticas, lutas, esportes, enfim, lá. E aqui me parece também que ele propõe outras coisas ao colocar o trabalho/lazer, corpo/movimento, saúde e esporte. Eu fiquei não entendi direito essa parte. Eu acho que é isso mesmo, Helder. Eu acho que nos próximos capítulos, se você olhar o próximo capítulo, ele é educação física, referência no trabalho e no lazer. Então, eu acho que é uma análise sociológica mais ampla da educação física do que restrito ao currículo escolar. Acho que ele está olhando para toda a área, não se restrita à escola. E aí ele vai trazendo isso em alguns capítulos. Eu estou achando que é isso, mas a leitura mais para frente vai nos dizer, né? Beleza. E o último ponto aqui que eu separei é em relação à cultura lá na página 40 ali, que ele elenca quatro conceitos, né, a partir de Bauman. Então, o conceito de cultura lá, né, o último, ele coloca ali, né, na última linha, pensando a partir de Bauman, que tem essa função de capacitadora, mas também, ao mesmo tempo, é restritiva, ao ficar ao pensar com a cultura, ela é restritiva e também
capacitadora. Daí, não sei, acho que ao ler isso eu já estou associando também bastante, né, vinculado com a educação física cultural, né? Daí, não sei, só me veio assim, sabe, que alguns pontos também que a gente já estava discutindo no semestre passado, de um certo potencial de trabalhar com a cultura enquanto foco, mas também, de certa forma, que restringe. Acho que para começar, assim, essas são as impressões minhas. Todo mundo pode comentar as impressões do Elder, tá, gente? Não fiquem se reservando, mas só para não esquecer, que eu sou esquecido demais, eu acho que o único momento que ele dialoga com as outras visões curriculares é brevemente quando vai dizer que as teorias críticas, né, e aí se incluem tanto a crítica emancipatória quanto a crítica superadora, né, elas estão ancoradas numa modernidade sólida, né? Elas não aceitam a mudança dos tempos. Então eu senti nesse pequeno trecho aí, né, que eles estão, que ele está tipo assim se desligando desse tipo de análise. Ao anunciar que ele vai trabalhar com Bauman e com a ideia de modernidade líquida, né, ele está automaticamente abandonando o diálogo com as teorizações críticas, né? Mas não fala nada sobre currículo cultural, né? Eu acho isso. Espero que venha algum diálogo mais à frente, porque já é uma proposta que está há 20 anos aí, produzindo muitas coisas, né? Então, mínimo alguma. Não essa negação por completo, né? Senão eu acho muito enfraquecido. Mas é isso aí, Helder, valeu. Próximo. Eu vou comentar aqui também. E aí, uma coisa que me chama a atenção, né, primeiro, que ele continua, ele reforça, né, a questão da ideia de validação, né. Me parece que é o grande mote aí, a grande questão dele, né, sobre a questão da validação da educação física, né, se ela, que ele aparenta entender que ela teria perdido uma certa validade, entre aspas, assim, me fugiu uma palavra melhor, e o que isso impacta hoje, né? E aí eu acho que ele vai construindo o argumento dele a partir da modernidade sólida, né, até chegar na modernidade líquida. Para falar dessa questão de validação, né, que eu acho que ele traz a questão do universo simbólico, né, e não é validação, é legitimação, essa palavra é melhor, que ele traz, que ele constrói essa questão do universo simbólico, primeiro constrói o arcabouço, né, teórico, para falar desse universo simbólico, para trazer isso para a educação física, né, entendendo que esse universo simbólico é responsável pela legitimação das coisas como elas são, né, e que talvez a educação física, a partir dessa minha leitura, né, teria tido esse universo simbólico abalado com o advento das modernidades, vamos colocar assim, e talvez tivesse essa legitimação abalada também, né? Particularmente, eu não sei como que nessa teorização do universo simbólico, né, o quão profundo chegam esses autores que ele cita, né? Mas eu senti assim uma força muito maior, assim, né, nos autores que a gente está acostumado, né, no Hall e no Foucault, não sei se por proximidade, né, ou por ser aquilo que a gente está mais acostumado, que a gente estuda, mas me parece que se trouxe uma discussão no sentido, assim, de que existe um universo simbólico, né, e que produz uma legitimação para a educação física e passou para o próximo tópico, né, então a gente está acostumado a discutir essa questão da linguagem, né, o que é a produção de um significado, né, como que isso é construído, qual a relação disso com a cultura, tal, e parece que passou meio batido isso, né, foi meio que o universo simbólico está aí e a educação talvez tenha mexido um pouco com a legitimação da educação física, eu senti falta dessa discussão, mas é interessante conhecer por outros autores também, né, que são trazidos.
E aí, já nessa questão do universo simbólico, eu sinto falta, mas também entendo o movimento. A luzinha tá ficando fraca aqui, não sei se ela perde a bateria. Mas eu entendo o movimento, eu acho que no sentido de que ele quer trabalhar e pretende trabalhar com autores e autoras da sociologia, né? Ele até traz Foucault em determinado momento lá, mas é um parágrafozinho, assim, só cita a questão do poder e tal. Mas eu acho que ele pretende trabalhar, ele quer trabalhar com outros autores, então ele não recorre aos autores que a gente está mais acostumado no currículo cultural, né, ou na perspectiva ou na perspectiva cultural da educação física, que, ao meu ver, né, eu não sei qual a profundidade que os autores em si trazem para essa discussão, com certeza é grande, né, me parece que a perspectiva cultural apresenta uma teorização um pouco mais crítica, vamos colocar dessa forma, né? E aí eu acho que ele faz a relação daí com o higienismo e o esportivismo, né, na modernidade sólida. Então, toda essa relação de uma legitimação desse universo simbólico, né, que tem toda a sua relação ali com um contexto mundial específico, né, de Estado e de governo e tal, em relação à legitimação do higienismo e do esporte, né, como isso impacta na educação física, e aí eu vejo que ele traz ou pelo menos inicia uma discussão em relação à liquidez, né, e aí eu estou confiante de que ele vai trazer, que ele abriu algumas proposições que aí me parece que até fugiu um pouco da questão escolar, assim, né, da ideia do mercado, como uma perspectiva fitness, tal, influencia na ideia de cultura corporal e tal, e eu acho que eu acho que essa questão é importante, né, na discussão escolar, mas eu acho que existem discussões mais específicas, né, em relação à escola e à cultura corporal que podem ser feitas aí em relação à liquidez, né? Não só, me parece que ficou muito atrelado assim à indústria fitness, né? Então temos uma liquidez muito relacionada ao mercado e um paralelismo ali com a indústria fitness. Eu achei que foi forte essa relação. E aí eu acho que daí, a partir do que eu vejo no sumário lá, que ele vai tentar fazer uma relação com aquelas áreas que ele trouxe, né? A área da liquidez com a área eu não lembro agora, mas vocês tinham acabado de comentar do lazer e de mais alguns pontos lá, que eu acho que daí ele vai se aprofundar um pouco mais, né? Nessa ideia de liquidez aí, tentar ampliar essa visão escolar, né? Que eu acho bem interessante. E aí eu achei muito legal no finalzinho, na última página, né, que ele lança uma questão que eu achei bem parecido, Rubão, com o que nós chegamos na iniciação científica também, né? Aqui no finalzinho do penúltimo parágrafo, que ele vai colocar assim: a tarefa de desenvolver a capacidade de como se mover nesse universo líquido, inconstante e imutável das práticas corporais. Mover-se entre esses paradoxos e contradições, sem ser tragado pela sedução de suas cores e de suas efêmeras promessas, né? Eu acho que trouxe uma discussão bem parecida com o que a gente trouxe lá na iniciação científica, né? No sentido de que tentar trafegar por essa modernidade líquida, né? Sem cair numa ideia de que tudo é válido, tudo é possível, já que nós não temos aí uma perspectiva sólida reinante, né? Eu acho que é isso, são essas perspectivas e o que eu penso para os próximos capítulos também. Bem, João, eu concordo com você, também acho que houve uma aproximação, inclusive no sentido ele chama aqui de supermercado de opções, né? Já que a educação física não se legitima mais por um modo único e sólido e garantido de atuar, né? A saber, o apoio nas ciências psicobiológicas para o desenvolvimento, né, racional do corpo. Por outro lado, essa multiplicidade de possibilidades, ela tem muito a ver, sim, com esse pensamento altamente líquido, né, sem vínculo, sem estabelecimento de
de formas um pouco mais sólidas de existir. Então, também achei a conclusão próxima. Kaique, queria falar? Boa noite, cheguei em casa, agora a conexão está melhor. Então, acho que eu acompanhei o que você falou antes, né, do pessoal, Rubens, que em alguns momentos eu até fiquei meio assustado, porque eu ficava meio perdido, eu falava, meu Deus, mas não conseguia relacionar, sabe? O que eu comecei lendo, aí depois eu me perdi um pouquinho, aí depois eu entendi, falei, não, é isso aqui. E eu marquei vários termos, né, que eu acho muito, muito válido e muito legal, que ele relaciona muito bem, né? Você citou já o estado jardineiro. Voltei. O estado jardineiro, né? De separar o que é bom, cultivar, tratar. E também do universo simbólico problemático, né? Como problemático. Que lá na década de 80, quando teve a crise da educação física, ele começa a ser questionável, ele começa a ser... A partir daí, ocorre uma reformulação nesse universo simbólico, né? Com novas ideias, novos pensamentos, novas sugestões do que pode ser a educação física, né? E é o que ela vem sendo até hoje. Acho que o Helder falou desse confronto que existe, né? A educação física querer se mostrar, querer se legitimizar como algo, como as práticas elas são diferentes nas escolas, né, em vários lugares, principalmente nas escolas, como às vezes trata de uma forma esportivista ou não, e aí acaba ocorrendo esse confronto e coopera para que seja difícil de tratar a educação física como alguma coisa, como algo certeiro, né? Deixa eu achar aqui, eu até marquei essa parte. Estado de jardineiro. Não achei. Mas é isso. Acho que, né, nessa luta, nessa obsessão por se encontrar, por se legitimizar, né, na escola, por provar por que a educação física ela tem que continuar no currículo escolar, né, na grade, ela acaba se confrontando porque cada professor trata a educação física de um jeito e acaba confundindo mais ainda, né? Nessa busca por dar importância, por dar ênfase para a educação física, para ela se manter ali firme na escola, no sistema educacional, acaba que ocorre esse confronto e aí fica esse chove não molha, né? Não consegue distinguir muito bem o que é. Acho muito legal também, você até citou, Rubens, quando o trabalhador ele acaba perdendo a sua ética, né? Ele tem uma frase muito bonita que eu até anotei aqui: a ética do trabalho e sua SES vem sendo substituída pela ética do consumo. Isso me fez lembrar um texto que a gente leu no final do semestre passado sobre precarização, né? A escola, o trabalho e como o consumidor, né? Ele acaba se submetendo como trabalhador a certas coisas, mas como consumidor ele não pode achar aquilo certo, ele não pode se submeter àquilo. Então, por mais que ele esteja sofrendo, né, no seu trabalho, sendo precarizado, passando por cima de muitas leis, né, o empregador, no caso, ele acaba dando mais importância sobre consumismo, né, sobre o que ele compra e, às vezes, uma propaganda enganosa, ou o que ele pede não vem. Então, essa importância que tem que ser dada para o trabalhador, ela acaba trocando papel e muito, muito, muito forte, até para o próprio trabalhador, a gente, né, como um todo, a gente esquece das leis, do que a gente tem que cumprir e acaba se preocupando muito mais com esse consumir, né, com esse consumir certo. Achei muito legal essa parte também. Deixa eu achar aqui. Se vocês quiserem falar alguma coisa também, enquanto eu vou passando folha. Falta as meninas comentarem. Não se sintam tímidas. Maria, Midori. Mas, Kaique, pode continuar se você não terminou. Eu achei legal que o Helder ele falou que ele marcou 3 termos, né? Eu faço 7.000 páginas de coisa, aí depois eu me perco no que eu vou falar. Mas sobre
subuniverso, né, que a educação física ela passa para se relacionar com a medicina, com o esporte, com a pedagogia, né, nas fases que tiveram lá atrás da educação física, na militar, na esportivista, né, como ela se divide muitas vezes para se legitimizar, para tratar o universo simbólico, mas na verdade ela está se amparando muitas vezes em outras áreas, né? Até marquei aqui Ciências do Esporte, eu acho que no primeiro semestre você falou uma vez que a educação física ia ser chamada alguma coisa assim, eu não lembro, se eu estiver doido você me corrija, mas você usou esse termo, falou que em uma época optou-se, né, ou tentaram mudar a educação física para Ciências do Esporte, e acho que uma frase muito importante, que eu marquei bem no final, que a cultura que prima pelo cuidado e os riscos, né, no final ele fala é a mesma que incentiva uma obsessão pela malhação e pela vida fitness, né, pela vida saudável. Ou seja, ao mesmo tempo que está tratando aquilo como certo, né, fugindo dos riscos, no caso de saúde, incentiva uma obsessão, né, tem que estar no padrão, tem que estar fitness, tem que estar bem, tem que estar magro, tem que estar num corpo que é exigido pela sociedade, ou seja, acaba se contradizendo, né? Tudo bem, Kaique. Maria, Midori, vocês querem comentar alguma coisa? Oi, boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa Não sei se a noite. Maria vai comentar alguma coisa. Eu vou pedir desculpa, eu tive uma semana muito conturbada. A minha avó materna, ela teve uma infecção generalizada, eu tive que buscar ela no sítio, enfim, eu busquei toda a família, e eu fiquei responsável por ela, fiquei no hospital, então não tive nem cabeça, então o físico, emocional meu tá bem abalado. Mas eu achei que valia a pena entrar, pra pelo menos ouvir o pessoal falar, pra ver se me ajudava a pensar em outra coisa. Não, fique tranquila. Quando for assim, você pode mandar já avisar a gente antecipado, que daí a gente nem chama você na roda, entendeu? Tá bom, professor, mas pra mim é importante ouvir, né? Pra ver Claro. se dá uma ajuda. Agora vem a Sim. Maria, cadê a Maria? Maria, você quer comentar alguma coisa, Maria? Oi, eu tô aqui. Desculpa se eu estiver meio ofegante, mas eu tô caminhando pra minha casa. Tá bom o som? Eu não sei se tá. Tá sim, estamos ouvindo bem. Ah, então tá bom. Então, eu li o texto, né, o capítulo, e assim, de primeiro deu vários bugs na minha cabeça, porque eu fico tentando entender alguns termos, né, alguns conceitos. Agora, a fala de vocês me ajudou muito a encaixar, né, algumas coisas, e eu fico feliz porque eu consegui entender, mesmo não estudando ainda, né, da forma como vocês estudam, né, da forma como vocês veem. Eu concordo com o que o Kaique falou agora sobre esse campo, né, sobre o nosso campo da educação física atualmente. Eu percebo que, e eu percebi também que tem bastante falando sobre isso no capítulo, né, que a educação física, ela não tem essa, de repente, uma identidade por, de repente, ter se perdido, né? Ela saiu de uma coisa mais sólida e acabou abraçando muitas outras coisas, mas ainda não conseguiu se definir, né? E isso acaba gerando muita disputa, né? Então, disputa de conhecimento, de falar que quem tem o conhecimento certo sobre educação física. Porém, que é o que a gente vê na escola, né? Quando a gente disputa dessa forma, a gente perde muito, né? Porque a gente acaba só direcionando uma linha de raciocínio e não percebendo outras. Hoje mesmo isso aconteceu comigo, né, lá na escola, porque
a gente tem uma criança lá que ela apresenta um problema motor, e eu fiquei observando a fala da professora de educação física lá. E, tipo, totalmente, vamos dizer, assim, só essa visão biológica mesmo, né? De uma perna que não corresponde a um padrão. Um movimento de perna que não corresponde a um padrão, uma marcha estranha. E eu fiquei pensando em vários aspectos e pensei muito no texto, né, nesse momento, né, que eu ouvindo ela falar, eu pensei assim, nossa, quanta coisa ela perde de analisar, só prestando atenção no único prisma, né? E é uma coisa complicada, porque se você tenta apresentar alguma outra visão, um ponto de vista diferente, parece que a pessoa olha assim para você e fala, não, mas não é disso que eu tô falando, né? Como se outras coisas não influenciassem. E daí eu fico triste porque às vezes você tenta querer colocar a criança numa situação que não, ela poderia não estar passando por isso agora, né? Nunca, né? Mas agora eu às vezes fico triste porque é um período que você pode despertar paixões ou ódios e leva para o resto da vida, né? E daí a gente fica nessa guerra, nessa disputa, que não vai levar pra gente para lugar nenhum. E os alunos só perdem, né? Eu acho que eu fugi um pouco, mas é o que me ocorreu hoje e eu linkei com o que eu tinha lido. Eu acho que essa é a ideia mesmo, Maria. É sempre mais interessante quando a gente tenta fazer uma articulação com outras coisas que estão no nosso universo simbólico, né? Eu acho que uma frase aqui que tem a ver com o que você falou, diz assim, na página 47, diz que hoje, no âmbito das práticas corporais, vários agentes concorrem para a construção de sentidos. Esses agentes são movidos e guiados primordialmente por regras e interesses de mercado, né? Então, eu acho que em algum momento ele vai dialogar aqui que essa liquidez, ela traz também possibilidade de resistência, outras perspectivas de educação física. O último capítulo aqui eu estava lendo é o que a educação física pode ser, né? O que queremos que a educação física seja. Ou seja, é justamente a liberdade da solidez moderna que permite uma nova possibilidade de educação física. Entretanto, o que o texto acentua ou né, destaca com grande força é o quanto essas novas formas de educação física são marcadas pelo interesse mercadológico, né? Onde, aí uma outra frase interessante, assim, ó... E por esse interesse mercadológico se estabelece padrões, né? Sim. Que está muito vinculado, né? A padrão, né? Padrão e venda, né? E venda em cima desses padrões, né? Dos modelos. Na página 49 tem uma frase assim: longe, portanto, do modelo pedagógico da modernidade sólida, temos hoje, no âmbito das práticas corporais, um supermercado de opções, né? Ou seja, há uma variedade, você faz um monte de coisa. Hoje está no campo da prática de atividade física. Mas sim, todas elas estão conectadas com mercado, com venda, né? Sim, porque há uma variedade, porém já são coisas, são variedades pré-estabelecidas, pelo que eu entendo, né? E você tem que fazer algo para se encaixar nesse pacotinho que você comprou, né? Então, assim, são muitos pacotes, ok, maravilha. Mas são pacotes padronizados, né? Então, continua complicado, né? Eu acho que daí só aumenta a angústia, né? Porque são muitos pacotes, qual que eu vou escolher? Mas são padronizados. Então, eu não sei, é uma angústia diferente, né? E também, quando a pessoa, normalmente, quando ela adentra uma prática corporal, ela o faz muito mais como um consumidor
do que como alguém que quer estar inserido numa cultura, que quer aprender uma nova forma de se expressar corporalmente. Normalmente os objetivos são muito esses agora dessa pedagogia do fitness, né? Para se atingir um certo padrão corporal. E também você está sempre ali como consumidor mesmo. Você está ali como um aluno pagando por algum serviço, né? De algum professor que vai te ensinar aquilo. E perde-se todo o mundo simbólico que tem por trás dessas práticas, né? Então, tem uma frase ótima na 48 dizendo assim: também no âmbito das práticas corporais, os cidadãos são instados a participar mais como consumidores do que como produtores culturais. A circulação entre as diferentes práticas e diferentes sentidos é estimulada pela cultura do efêmero. O indivíduo é um colecionador de sensações, né? Então, culturas milenares que foram produzidas a partir de muito suor, de muito esforço, treinamento, elas viram um rodízio na mão dessas pessoas, né? Porque, essa semana eu quero fazer aula de yoga. Aí na outra semana, não enjoei, agora eu quero conhecer uma academia nova, vou fazer pilates, sabe? Então ela fica, isso que ele chama de supermercado de opções, né? Então, se eu estou entendendo para onde esse texto está arrumando, é muito mais uma análise do campo da educação física do que currículo, né? Tá? Talvez esse seja o nosso estranhamento. Nós estamos acostumados a discutir textos que falam de currículo, né? O que é currículo? Claro que tem essa relação com a sociedade de uma maneira mais ampla, mas é voltado para a escola ali, para as aulas escolares. Enquanto que me parece que o texto do Walter Bracht, ele pretende analisar a educação física enquanto um campo do conhecimento, né? E não enquanto um currículo escolar. Não sei se faz sentido para vocês. Faz até... Sim. Vou falar, João. Não, eu ia dizer que até porque se você pensa a educação física enquanto um campo de conhecimento, né, num sentido mais amplo, assim, eu acho que essa discussão mercadológica talvez seja mais interessante do que propriamente numa discussão mais curricular, né? Porque eu entendo, por exemplo, assim, um efeito, vamos dizer assim, da modernidade líquida, né? Por exemplo, é você pegar na BNCC, né? E eles estarem falando sobre cultura corporal de movimento, né? Sobre desenvolvimento motor, sobre habilidade socioemocional, sobre cultura no sentido pós-crítico, entende? Tipo, então, eu acho que esse é um efeito importante curricular de uma liquidez da educação física escolar, né? Agora, a educação física enquanto um campo, eu acho que a discussão mercadológica, né, eu acho que entra aí de uma maneira talvez um pouco mais forte, né? Não que não tenha na educação física, mas eu acho que para discutir isso de maneira ampla, você não vai discutir a BNCC especificamente, né? Isso que eu estou tentando pontuar. Sim, e penso eu que essa discussão da legitimação do campo, quanto mais líquida for a educação física, menos ela se justifica na escola. Essa era uma percepção que eu já tinha antes, mas o texto não diz isso com todas as letras, mas convenhamos, se a educação física é esse supermercado de opções, todas as instituições sociais fora a escola são melhores para ensinar essas práticas do que a escola, né? A escola não tem estrutura, os professores não têm formação para ensinar de maneira tão técnica essas opções disponíveis. Então, não é na escola que você aprende a lutar, nem dançar. Na escola, o propósito é outro. E se esse propósito não for construído de uma maneira criticamente política, não tem por que ter educação física na escola, né? Dentro da lógica mercadológica, a educação física na escola não faz sentido. É melhor que faça fora. Então, acho que essa discussão é interessante para perceber como que a educação física, na modernidade sólida, ela era extremamente importante, porque ela fazia parte de um projeto governamental, estatal, né, o Estado jardineiro aqui, e como na modernidade líquida, que ela vai se mercadologizando, ela perde a importância escolar, né? Daí muitas escolas abrirem mão até, basta você apresentar lá um atestadinho lá, você não precisa fazer aula de educação física, né? Ela vai perdendo essa legitimação escolar, né?
Temos uns minutinhos ainda. Quem quer acrescentar? Kaique ia falar aí, interrompi o Kaique. Não, não. Acho que você falou, foi bem claro quando você falou sobre que o texto ele trata a educação física como um campo e não só, né, na escola, no currículo cultural. Porque às vezes a gente mesmo, né, eu particularmente, se pega falando alguma coisa e aí você já foge só para a escola. Tipo, aquela hora eu falei do confronto que existe né, de legitimizar dentro da escola, no sistema educacional. E aí eu falei das aulas de educação física na escola, quando na verdade ele trata como um todo, né? Daí no final acho que fica muito claro isso quando ele fala do mercado fitness e tantas outras coisas pela obsessão da malhação, do corpo esbelto, do corpo bonito. Acho muito, eu marquei logo no começo sobre a necessidade da educação física ficar na escola, né? Quando existe o interesse da presença da educação física na escola, né? Por vários motivos, por várias áreas, né? Financeiro, político, esporte, principalmente na pública, eu acredito, perto de uma eleição, perto de uma reeleição, o prefeito ele vai, implementa um projeto social dentro da escola, algo a mais, né? Tipo de um judô, uma dança, para ele ficar bem com a sociedade, para ele ficar bem com a comunidade, e aí, tipo, vira o mandato, ele, tchau, esquece a educação física, esquece a escola, esquece a necessidade que ele julga como primordial, né? De início, nessa fase que ele precisa do voto do público, do apoio do público como um todo. E só fazendo uma ligação, né, bem doida, principalmente quando a gente pega esse discurso, né, principalmente nessa pandemia que a gente passou, sobre a economia. A economia tem que voltar, a economia tem que voltar, porque senão o povo morre de fome. Mas há quanto tempo o povo tem morrido de fome e nunca se falou nisso, né? Mas agora que o povo tem que trabalhar, o povo precisa trabalhar, acaba se prendendo nesse discurso. Dá para relacionar com isso, né? Porque as crianças, né, que vêm da classe baixa, elas têm essa necessidade do esporte para, né, como válvula de escape das drogas, do mundo que é um pouco mais sombrio, né, vamos dizer assim. E aí, tipo, eles precisam disso o tempo inteiro, mas o interesse é só naquele momento, naquela fase, naquele ano, naquele mês, que precisa do apoio do público, do apoio da comunidade. Bem, vou fazer um comentário só para encerrar, pegando o adendo aí. No mesmo sentido que vocês colocaram, tem algumas, então, da educação física na escola, né? Uma vez que aprender outras práticas corporais fora da escola é muito mais atraente do que isso. Tem algumas escolas, eu venho acompanhando algumas escolas particulares que contratam um grupo para ensinar alguma prática lá dentro da escola. Por exemplo, uma dança, uma luta, enfim. Então, eles contratam um pessoal para ir lá dar aula sem obrigatoriamente estar lá a educação física escolar em si. Só esse comentário mesmo. Tudo bem. João? Não? Gente, alguém mais quer acrescentar alguma dúvida, alguma coisa, alguma questão? Legal, então, daqui 15 dias a gente retorna para ler o capítulo 2, então, tá? O título do capítulo 2, aí ele vai discutir a educação física e a referência do trabalho / lazer, da ética do trabalho à estética do consumo. Penso eu que vai ir nessa direção agora, né? Vai ser sempre discutindo essa passagem da modernidade sólida para líquida nos diferentes tópicos da educação física, né? A começar pela relação entre trabalho e lazer. Então, acho que vai ser mais ou menos essa pegada. É bem diferente do que eu esperava o livro, assim, né? Então, são referenciais diferentes do que a gente está acostumado, é uma pegada diferente, não é uma pegada curricular, mas, ao mesmo tempo, ele pode ser transposto para uma discussão curricular, né? Que eu acho que é mais ou menos o que a gente vai conseguir fazer lá nos últimos capítulos. Beleza? Valeu, então. Forte abraço. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Falou! Obrigadão, pessoal. Tchau, tchau, gente. Tchau.